Paulo está pregando numa casa há tempo, né? Lá por volta de meia-noite. Já estava pregando até meia-noite, né? Que o texto diz. E o menino dorme na janela. O Eutico, ou Eutico, sei lá como é que fala. Eutico fica estranho, né? Eutico é melhor. Tem um acento no E lá, então acho que tem, né? Eutico, né? E o menino dorme e cai da janela e morre. E aí, Paulo vai lá, ressuscita o menino, né? E fala, não, acho que deu, né? Poxa, morreu de sono. Não, quer saber? Vamos pregar até de manhã agora. Vamos ficar aqui. E eu acho que eu vou fazer isso hoje. Então, não fiquem na janela, tá? Não fiquem no lugar alto. Mas eu prometo que vocês não vão ficar com sono. E nesse texto eu trouxe 5 lições que a gente pode aprender dentro desse relato. Primeiro, o quão importante é a comunhão cristã. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos. E porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Que Paulo estava indo embora, então ele falou, bom, então já que eu vou embora, eu vou ficar falando aqui, porque é bom estar com vocês. É bom partir o pão, é bom ter comunhão, é bom compartilhar a palavra. E aqui nós temos essa primeira lição, que é um evento muito comum de acontecer, desde a igreja primitiva até hoje, que é a ceia do Senhor, que é a comunhão dos irmãos, que é a celebração, a gente nos reunirmos para celebrar. Que era um momento onde os irmãos estavam reunidos, os crentes estavam reunidos. E considerando o contexto, na época de Paulo, a comunhão era uma parte vital da parte da igreja. Era algo muito importante eles se reunirem, porque um encorajava o outro, um admoestava o outro, ou o outro consolava o outro, ou até mesmo supria a necessidade uns dos outros. E isso, trazendo para o nosso contexto atual, também a nossa comunhão é muito importante. Nós podemos ter mudado um pouco o contexto dessa igreja. Por quê? Porque nós brasileiros, vivemos num país livre, onde a gente pode se reunir livremente. Aonde, se a gente quiser fazer culto todos os dias, tem culto todos os dias. Hoje provavelmente tem culto aqui, culto ali na esquina, aqui do lado deve ter, lá na Love deve ter. Tem um monte de gente se reunindo. E muitas vezes a gente não dá o devido valor a essa reunião, ao estar nesse momento, nessa presença. E Paulo, esse relato contextualiza isso, que eles estavam ali, reunidos para partir o pão, para ter comunhão, para orar um pelos outros, para ensinar, porque estava ali um apóstolo presente, estava ali daqueles que foi levantado pelo próprio Jesus. Paulo é levantado num encontro, né, com Jesus lá no caminho a Damasco, lembra? E ele está ali ensinando a igreja. Então aquele povo estava reunido porque tinha alguém ali importante para falar para eles. E não importava o tempo que eles iam ficar ali, até porque no outro dia ele já não ia mais estar ali, aquele homem que estava ensinando muitas lições daquilo que Deus tinha para a vida daquela igreja, daquela casa ou daquela comunidade. Por isso que nós, trazendo para o nosso contexto de família Ceifa, nós temos até um tempo especial para nós, jovens e adolescentes. Tá muito ruim a minha voz, né? Parece que tá fanha. Ou eu que tô fanho. Você tá arrumando, Du? Né? O Du tá tentando arrumar. Então, foque. Eu sei que é difícil, mas só. Nós temos esse tempo especial até para a gente falar a nossa linguagem. A gente se preocupa em atingir todas as faixas etárias, para que todos vivam em comunhão, para que jovens vivam em comunhão com os jovens, com os adolescentes, para que vocês encontrem os iguais, para que vocês possam encorajar uns aos outros.
Então olha como é importante estar em comunhão e se reunir. E essa reunião era muito importante naquele dia. E Paulo queria estar ali. E essa é a primeira lição que a gente aprende, o quanto que é importante cultivar relacionamentos sólidos com outros cristãos, onde a gente possa ser encorajados, desafiados e edificados na nossa caminhada de fé. Mas a gente encontra outro ambiente naquela noite também, que é o ambiente de adoração, e essa é a segunda lição. Havia muitas lâmpadas no piso superior, onde estávamos reunidos. Parece uma frase perdida no meio do texto. Paulo está falando, olha, no primeiro dia nós estávamos reunidos ali para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendo partir no dia seguinte, e continuou falando até meia-noite. Aí tem um versículo específico, havia muitas candeias ou muitas lâmpadas no piso superior, lâmpadas, aonde estávamos reunidos. Então aqui a gente pode ver que não era somente um tempo de comunhão, não era somente um tempo de encontrar amigo. Não era só uma reunião onde, eu vou lá ver fulano, vou ver ciclano, vou me reunir, vou me encontrar, vou lá cantar junto. Não era só isso. Tinha uma ambiência de adoração naquele lugar. E como que a gente sabe disso? Por causa desse versículo, por causa deste texto. Porque ele enfatiza que havia muitas lâmpadas naquele lugar. E no contexto da igreja primitiva, a gente entende que essas lâmpadas não eram como a de hoje, não eram assim. Como que eram as candeias? As lamparinas, elas eram movidas a quê? A óleo. O que o Davi falou que ele riu ali? Errou, né? Errou feio, né? Eles eram movidos a óleo. Então colocava-se um óleo na lamparina, e aquele óleo ficava queimando, e aquele óleo iluminava o lugar. E essas lâmpadas, elas têm dois significados, dois sentidos, no contexto natural, mas também no contexto espiritual. O natural está bem claro, servia para quê? Para iluminar o lugar. Eles estavam reunidos à noite, então precisava de luz naquele lugar. Então precisava de muitas lâmpadas. No contexto espiritual, quando se fala de lâmpada e de óleo, está nos revelando simbolismos da luz, da verdade, da revelação da palavra de Deus. Jesus, quando ele fala do batismo, a respeito do batismo, vocês foram batizados com água, mas vai chegar o tempo que você vai ser batizado com água e com fogo. O fogo representa o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Então aquele lugar não era só um lugar de comunhão, de reunião de amigos, era um lugar onde a adoração, a presença, o fogo do Espírito estava queimando. Havia muito óleo naquele lugar. E quem lembra da parábola das 10 virgens? Lembra o que aconteceu com as 5? Acabou o óleo e a lamparina se apagou. Então provavelmente naquele ambiente, naquela sala que eles estavam reunidos, tinha muita gente ali com óleo, para que as lâmpadas não apagassem. Então constantemente, provavelmente alguém ia lá e mais óleo no fogo, mais óleo no fogo, para que aquela chama. E era Paulo que estava fazendo isso? Era Paulo que estava ali incendiando o lugar? Provavelmente não. Tinha lá os diáconos do dia, sei lá, os presbíteros, né? Sei lá como é que é essa hierarquia. Mas devia ter os nossos colaboradores. A Bárbara estava lá com o óleo na mão, né? Passando nas lamparinas. Nós temos aqui os olhinhos que ficam na tomada, né? Que é para dar cheirinho. Mas provavelmente tinham essas pessoas no meio do povo que não deixavam esse fogo apagar. E aqui a gente aprende uma lição muito importante quando nós vamos para uma reunião como essa. O nosso papel no meio do povo é não deixar o fogo se apagar. Se a gente chega aqui apático, aí a gente vem para cá, vou lá só ouvir,
me encontrar, ou para uma, é só mais um culto, é só mais uma celebração, é só mais uma célula. Aí o óleo não queima, o fogo não arde naquele lugar, porque é um ambiente de adoração de muitas pessoas reunidas, não de uma só. E aí no meio disso tudo acontece algo. Acontece uma tragédia. Por isso que quando vamos nos reunir, cabe a quem cultivar esse ambiente de adoração? Nós. Essa ambiência espiritual, esse fogo do Espírito Santo, cabe a nós cultivar, para que o irmão do seu lado, o amigo do seu lado, seja incendiado pela presença do Espírito que está na sua vida. Eu falei isso no RUF, e a gente tem que entender, quando nós nos reunimos, não é mais a reunião das ovelhas, mas é a assembleia dos pastores, é onde o negócio tem que pegar fogo. A gente tem que deixar de vir para o culto como ovelha, a gente tem que vir para o culto como pastor, como aquele que está carregando a presença do Espírito. Eu estou indo lá para incendiar o meu amigo, eu estou indo lá para incendiar aquele lugar, eu estou indo lá porque aquele culto vai pegar fogo, porque eu vou cantar, eu vou pular, eu vou gritar, eu vou incendiar aquele lugar com a presença do Espírito Santo que está em mim já, porque a gente já sai de casa com o Espírito Santo, a gente passa a semana com o Espírito Santo. Então a gente tem que chegar aqui incendiado, não é aqui que vai incendiar. Aqui é só o lugar onde a gente se reúne para esse negócio transbordar. Transbordar naqueles que vão chegar, que vão entrando por aquele lugar pela primeira vez. É assim na nossa célula, a gente vai para a célula e se reúne lá, porque o nosso convidado vai ser incendiado pela presença do Espírito, não que está na vida do líder, mas que está na ambiência daquele lugar da célula, porque todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que têm comunhão com Deus, elas já têm o Espírito Santo, já estão incendiadas. Então, cultivar essa ambiência de adoração, o óleo não pode se acabar, o fogo não pode apagar, e isso depende de mim e de você para acontecer. Terceiro, a atenção à palavra de Deus. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Então esse texto aqui vai nos alertar a importância de estar vigilante espiritualmente e prestar atenção na palavra de Deus, mesmo em momentos de cansaço ou distração. Eu usei esse termo, acho que semana passada, conversando com um adolescente. Falei, cuidado com as distrações, mas também cuidado com os distraídos. Porque muitas vezes, o distraído é que causa distração na sua vida. Aquele que não está prestando atenção naquilo que a palavra de Deus está falando, está adormecido, está dormindo, está no celular, está na rede social, enquanto a palavra está sendo pregada, ou enquanto, até mesmo, quando você está lá, na sua casa. Por quê? Se você não dá a devida atenção à palavra de Deus, aquilo que é o teu alimento diário, você vai se distrair rapidinho. Se a primeira coisa que você fizer de manhã cedo não for acordar e ler a palavra de Deus, o celular vai substituir isso. A rede social vai substituir isso. Naquele dia não tinha. Aquele jovem não tinha um celular na mão, para ele estar lá na janela, sentado e vendo vídeo. Não. Então ele se distrai com outras coisas. Ele se distrai com o amigo que está do lado. E não escuta aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ministrado, aquilo que foi preparado para que você acesse, que Deus tem para a sua vida.
Então, nós temos que estar totalmente dedicados ao ensino da palavra e a ouvir sobre as coisas de Deus. Quando nós vamos para um lugar aonde a gente sabe, cara, eu estou indo para lá porque vai ser pregado a palavra de Deus. E se vai ser pregada a palavra de Deus, eu preciso estar com meus ouvidos atentos, porque se é a palavra de Deus, Deus vai falar comigo. Eu não posso dormir, eu não posso olhar para o lado. Como diz o pastor Josué, parece que quando entra aqui na igreja tem incontinência urinária, porque vai 10, 20, 30 vezes no banheiro. Eu fico imaginando, em casa, né? Será que vai tantas vezes assim? Toma água então. Se tem um povo que é saudável, que bebe 3 litros da água, é o crente. Porque caramba, mano, né? Só na hora do culto ele bebe os 2 litros diários, certeza. Né? Eu sou impressionado com isso. Às vezes num detalhe a gente perde. Eu lembro que nós fomos para a imersão em Marília, e lá em Marília, se você levantar na hora, e a igreja é enorme, agora é maior ainda, né, que nós somos é a antiga, agora é para 10 mil, 3 mil, a outra era para 1.000, e a gente lá, 1.000 pessoas. Se você levantasse no banheiro, ele parava, a administração falava, você está indo aonde? Agora não é hora de ir no banheiro, pode sentar e ouvir a palavra. Já pensou se a gente fizesse assim? Aqui? Quem aqui já esteve em Marília? Cara, lá é impressionante. O pastor não ia conseguir ministrar, né? Então a gente não pode, porque qualquer detalhe, e ele fala isso, qualquer detalhe, que às vezes você vai tomar água, era aquele momento que a palavra tinha algo para você. Por isso, dê atenção, se dedique a estar atento, a ouvir. Você vai ler a Bíblia, tire aquele momento para ler a Bíblia, porque Deus vai falar com você. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Penúltima lição, as consequências da negligência espiritual. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar, quando o levantaram estava morto. Esse é o perigo espiritual que pode resultar da negligência à palavra de Deus. A gente tem que ter seriedade quando vai buscar uma vida espiritual ativa. A gente tem que ser comprometido. Quando a gente negligencia essas coisas, o que acontece? A gente morre. E não é uma morte física, é uma morte espiritual. Porque quando a gente permite que as distrações, como preocupações ou até mesmo nossos relacionamentos tirem atenção naquele momento, a gente vai negligenciar a oportunidade de nos conectar verdadeiramente com Deus e de receber sua palavra em direção às nossas vidas. Aí a gente reclama que, eu vou no culto, mas Deus não fala comigo. Claro! Eu não dou atenção para quando a palavra está sendo falada. Claro que Ele não vai falar, eu não estou ouvindo. Como que Deus vai falar? Como que Deus vai falar se quando está sendo pregada a palavra eu estou olhando para o meu celular? Eu não vou ouvir. Quando a gente negligencia essa negligência espiritual, é a falta de sensibilidade na presença do Espírito Santo. Porque quando a gente não é intencional a Deus e abrimos o nosso coração para a sua presença, a gente corre o risco de perder os movimentos e as manifestações do Espírito Santo e aquilo que Ele quer nos comunicar. Aí a gente vai no culto e fala, mas eu vou no culto e não sinto nada. Eu não sinto a presença de Deus. Claro, na hora da adoração você está assim, Você não se expressa. Quando é namorado é pior ainda. Na hora da adoração ele está agarrado na namorada em vez de estar adorando ao Senhor. Vem aqui, amor, né? Vem aqui. A gente estava conversando sobre isso. Nós somos, não sei com quem, né? Que a gente vai nos ambientes e as pessoas estão assim, Sabe o que? Se você vai no lugar, o casal está assim, isso só demonstra o quão carente é um do outro e o sentimento de posse. É meu, não me abandone. Eu sou carente, não me largue.
Pode sentar. Carência emocional. Sabe, não sei com o que a gente estava jantando esse dia que nós estávamos falando sobre isso. Se a gente ficava assim, a pergunta foi, vocês ficam assim? Quando vocês saem de casa. Aí a gente veio para o culto, tá assim. E aí às vezes nos perguntam por quê, né? Que a gente, isso eu já falei aqui, mas enfim. A gente aconselhar que não namore na adolescência, porque a pessoa não sabe nem que ela é em Deus e ela quer arrumar um namorado. Nem identidade em Deus, ela não sabe nem que ela é um verdadeiro adorador. Que na hora de adoração, ela está aqui para adorar, não para ficar abraçado com o namorado. Ela está aqui para louvar o Senhor, porque a nossa voz foi feita para que a gente cante louvores e entoe louvores, e não para estar conversando com o amigo. E aí eu venho no culto e não sinto a presença de Deus, não sinto o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu negligencio a presença. Porque o que a Bíblia diz? Aonde tiverem 2 ou mais, o que vai estar ali? Ele. Então eu não preciso um anjo descer e falar, olha, eu tenho que ter só inteligência, consciência, de ler a Bíblia e entender. Cara, se a Bíblia diz, aonde tiver 2 ou mais, eu entendi isso, ponto final. Ali está o Espírito Santo. E aí ele sim, eu vou buscar acessar o céu. Ficamos estagnados espiritualmente e perdemos as oportunidades de crescimento e renovação que Deus deseja nos proporcionar. Em vez de deixarmos ser transformados pela presença de Deus, podemos nos tornar complacentes e indiferentes à nossa fé, impedindo assim o processo de relacionamento com Ele. A gente perde também as bênçãos e as oportunidades que Deus deseja nos conceder. Sabe, a gente fica estagnado quando a gente negligencia as coisas espirituais, a gente estagna, a gente não transborda, a gente não cresce espiritualmente. Vive aquela vida de ovelha, 10, 20 anos de crente achando que é ovelha. Achando que ainda as pessoas é que tem que orar por mim, achando que ainda que é as pessoas que tem que fazer favor por mim, achando que ainda que é Deus que tem que fazer algo por mim, e não é eu que tenho que fazer algo para Deus. A gente estaciona estagnado, por isso fica estagnado. Pronto, melhor. Então a gente não pode negligenciar as coisas espirituais. E por último, e esse é o mais impressionante, que é o poder de Deus para restaurar. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a fala até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Eu sei que muitos pensaram que a história ia ser sobre esse menino, né? Mas era sobre aquele menino da janela, né? Mas Paulo nos mostra aqui, a gente pode ver que Deus pode trazer vida e restauração mesmo em situações de desespero, onde havia morte. Uma escrita de morte já estava sobre a vida. Olha, eles foram lá e tentaram levantar e ele estava morto. Só que a gente vê o poder da restauração de Deus, que Deus pode restaurar coisas mortas e trazer vida. Pessoas que estavam mortas e negligenciadas nos seus pecados e até mesmo espiritualmente, Deus pega e traz vida. Então quando a gente olha para aquele episódio, a gente pode lembrar desse poder transformador, que Deus pode trazer restauração em qualquer área, seja ela física, emocional, espiritual ou relacional. Deus é um Deus do impossível, que pode transformar situações de morte em vida. E aqui é que entra a menina da janela. Quem aqui já leu o livro da pastora? Chegou, e se não lesse, né, pastor? Galera, você tem um instrumento poderoso nas nossas mãos. Por que, Lúcia, que você pensou nesse tema? Porque eu acho que não tinha outro tema que linkasse ou que trouxesse para a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Se tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos de Deus, é este livro. Pastora Sinorá Vergara, que fez o prefácio que fala? Prefácio. Ela falou algo sobre a pastora G, que ela disse assim: mesmo
todas as circunstâncias de morte, toda a escrita que tinha sobre a vida dela, ela não deixou que aquilo tomasse conta e apagasse os sonhos que Deus tinha para a vida dela. E trouxe vida, e essa vida, não trouxe só vida para a vida dela, trouxe vida para a vida de muita gente. Essa comunidade tem vida, porque a vida que flui através da vida dela, flui na vida dessa igreja. Eu não vou entrar nos termos das janelas light, janelas killers, porque eu não li todo o livro ainda. Eu me desafiei a ler o livro, que muitos, até os meninos devem estar pensando, mas deve ser um livro para as meninas, né? Não, galera. Porque a gente pode ver, quando a gente fala do menino da janela, fica meio longe. Ah, poxa, mas era lá na época de Paulo. Mas quando a gente olha para a menina, a gente consegue visualizar o tanto que Deus pode trazer vida na vida das pessoas que os sonhos já tinham morrido. E eu não vou dar spoiler, se você quiser ler, leia a história toda lá, né? Tá certo que a pastora sempre fala. Mas eu também sou esse menino da janela, que estava morto, que estava lá morto em seus pecados, sem sonhos, sem vida, com um monte rejeitado pela sua família, pela sociedade, aonde um dia entrou esse Jesus, com esse poder restaurador, e restaurou a minha vida e trouxe vida. A gente vê isso na história de Paulo, que estava lá também morto na sua inteligência, na sua racionalidade. E Jesus restaura ele, e aí ele é usado poderosamente para restaurar a vida daquele menino. E é isso que a gente tem que entender nessa noite. Deus é o Deus do impossível, porque o gesto de amor de Paulo, ao inclinar-se naquele jovem e abraçar, destaca esse amor sacrificial que todo cristão tem que fazer uns pelos outros. Cara, hoje eu recebi uma mensagem eu estou vivendo um tempo meio confuso, eu confesso assim. A partir do momento que eu entendi, foi de uma frase dos nossos pastores, que falaram que nós não somos pastores dessa igreja, a gente é pastor dessa cidade. Eu tenho aonde eu vou, eu estou pastoreando a galera, né? E se tem um ambiente onde hoje nós pastoreamos, o nosso ambiente de academia, nosso ambiente de crossfit, né? Viramos os pastores do lugar. E hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa de lá. Era uma simples frase: obrigado por ter aberto a porta para mim. E eu sou meio lerdo. Pensei, eu abro porta só para minha esposa, né? Vou abrir porta para marmanjo, sai fora, né? Mas eu sou meio lento de entender as coisas e mandei, cara, de nada. Mas eu sou meio lento, não entendi. Aí ele só colocou assim: obrigado, porque você abriu a porta de acesso a você. E eu fiquei assim, caramba, mano, mas eu sou uma pessoa tão acessível. E ele me agradeceu por eu ser acessível. Mas não é a porta que eu abri, acessar aquilo que é eu, Luciano. Não, eu tenho plena convicção que é a essência do Espírito Santo. Porque isso é um processo de quase 6 meses que eu estou ouvindo ele confessar pecado. Eu estou ouvindo ele reclamar. Eu ouvi uma vez até da boca dele, que eu falei, cara, se você... Bem assim, se você quiser conversar um dia, estou aqui, beleza? Ele me respondeu assim, quem que é você? Para eu querer conversar. Com essas palavras. Eu, beleza, mano, mas tô aqui, continuei. E hoje eu recebi isso. Por quê? Porque aonde tinha morte, hoje as pessoas estão acessando vida. Por isso que a gente tem que entender isso. As pessoas precisam acessar vida nas nossas vidas, assim como o Eutico acessou na vida de Paulo. E aí a Bíblia diz que Paulo vai lá, ressuscita. E aí o que ele faz? Ele volta e come o pão. Volta para a comunhão. E aí ele fala, agora eu vou pregar até de manhã. E fica até o amanhecer,
com aquelas pessoas. Por isso eu queria convidar você agora para ficar de pé. Nós estamos nesse desafio poderoso de Deus, de multiplicar o amor de Deus. Não é multiplicar essa igreja, não é multiplicar a célula, mas é multiplicar o amor de Deus, o Evangelho, através da Atitude 333. Lúcio, todo sábado você vai falar isso? Sim. Vou usar outra frase do meu pastor. Quando eu também questionava, né? Que 10 anos de rede de homens, nós vínhamos da rede e toda a rede era a mesma palavra. Era o mesmo real, né? Era os mesmos 10 mandamentos. E a gente falou, nossa, mas o pastor não vai mudar a palavra, ele nunca vai pregar outra coisa. Aí ele falou a seguinte coisa: até enquanto vocês não estiverem praticando, eu vou continuar pregando. Então a gente vai continuar falando da Atitude 333 até multiplicar, né, pastor? Até a multiplicação. Por quê? Para que você se lembre do seu papel, você se lembre do quanto você tem que levar vida, e vida abundante para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.